Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus eterno, dá-nos que em nossa jornada diária possamos demonstrar coerência naquilo que somos, falamos e fazemos, para que a nossa oração possa ser eficaz, autêntica, espontânea, repleta de confiança e marcada por um espírito perdoador que demonstre nossa integridade cristã e que isso seja o normal na vida da tua igreja, gerando pessoas úteis ao teu reino, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém? Leamos o que está escrito em Lucas 11, versículo 1 a versículo 4, e Tiago 5, versículo 13 a versículo 18, e com a ajuda de vários outros textos, abordaremos ainda o tema satisfação em conversar com Deus, oração coerente e eficaz. Leamos os textos. Lucas 11, de 1 a 4, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. O texto de Tiago nos diz, Tiago 5, 13 a 18: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aí. Irmãos queridos, entre os vários ensinos de Jesus a respeito de como deveria ser a vida de oração de seus seguidores, destaca-se a necessidade de oração. É inconcebível que um cristão autêntico não ore. A oração é o elo de comunicação do homem com Deus. A oração é o meio pelo qual nós devemos expressar nossas dúvidas, temores, petições, agradecimentos e nossa alegria. Tal prática é observada na vida dos verdadeiros servos de Deus. Na parábola do fariseu e o publicano, Jesus demonstra o equívoco que os fariseus desenvolviam no exercício espiritual da oração. A oração perde sua coerência e eficácia quando passa a ser utilizada para outros fins que não seja a devoção e a comunicação com Deus. O fariseu em pé orava de si para si mesmo. Lucas, capítulo 11, versículo 18. Será que todas as orações feitas a Deus produzem resultados desejados? Existem aqueles que oram bastante, mas não experimentam as bênçãos do resultado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É o texto que lemos, Tiago 5, versículo 16. Poderemos ter a garantia de resposta à oração.
É o primeiro aspecto que nós vamos abordar nesse momento. A garantia de resposta à oração. O que nos garante que Deus realmente ouve e responde nossas orações? Em primeiro lugar, as promessas infalíveis de Deus nos garantem isso. Precisamos de uma vez por todas começar a levar a sério aquilo que Deus disse e que está registrado na Bíblia. Nossa amarga realidade é que contamos mais com nossos sentimentos, com carne e sangue, do que com as promessas do Senhor. Ele espera que contemos com Ele. Números capítulo 23, versículo 19 nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Observe isso. Quando Jesus declara, pedi e recebereis, ele está querendo dizer exatamente isso, pedir para receber. Jesus não estava falando frases vazias ou palavras ao vento. Em oração, podemos apontar para as promessas, como essa da Escritura, e dizer: Senhor, tu prometeste. Ou ainda, Senhor, está escrito. Em suas promessas reside a garantia de que nossas orações serão atendidas. As promessas de Jesus são infalíveis. O que nos garante que Deus realmente ouve e responde nossas orações? Em segundo lugar, o precioso nome de Cristo. Jesus repetiu esta grande verdade por diversas vezes. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, versículo 14. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Isso está em João capítulo 16, versículos 23 e 24. Nessas passagens do Evangelho de João, vemos o seguinte: se pedirmos alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, em primeiro lugar, Jesus fará. Então Deus concederá e finalmente nós receberemos. Precisamos aprender os 3 estágios da oração. Pedir. Pedir é solicitar. Buscai. Buscar é um pedido insistente, uma busca pelo atendimento do pedido. E batei. Bater é assediar com veemência as portas do céu. É maravilhoso ver que, enquanto oramos, somos capacitados a intensificar ainda mais nossa oração, pois então Deus nos fará saber que certamente nos atenderá se orarmos em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa não apenas sacar todo o valor do cheque assinado por aquele que é o herdeiro de todas as coisas. Orar em nome de Jesus também significa confessar seu nome diante do Pai. Eu digo sim ao nome de Jesus, sim para o Salvador, sim para a sua cruz. E por Deus igualmente dizer sim a esse nome, porque Deus aceita integralmente o sacrifício de Jesus em nosso lugar, Ele vem ao encontro dos meus pedidos com sua resposta. Minha vontade se funde com sua vontade santa. É o que Jesus quis dizer quando declarou em João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você está disposto a permanecer nele? Você está pronto a colocar-se por inteiro debaixo do seu nome? O desejo mais profundo do seu coração é ser um com Jesus? O que nos garante que Deus realmente ouve e responde nossas orações? Em terceiro lugar,
nossa própria sinceridade. O escritor aos Hebreus nos conclama a entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por termos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Antes de nos aproximar de Deus, somos exortados: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Seu coração é sincero? Se você pede ao Senhor que lhe perdoe algum pecado, você também está pronto de todo o coração a romper definitivamente com esse pecado? Ou você estende uma mão em direção ao perdão do Senhor, enquanto com a outra mão, agarra-se ao pecado? Se você não for sincero, estará mentindo no rosto do Senhor diante de sua face sagrada. Talvez você questione: como posso saber se realmente sou sincero quando oro? Existe um sinal infalível que atesta nossa sinceridade. Você é falso e mentiroso quando sempre tem uma boa opinião a respeito de si mesmo. Quando acha que está cumprindo com suas obrigações, quando acha que vive como agrada a Deus, que não há problema algum com você, quando você está satisfeito consigo mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 8 nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Somente quando você estiver plenamente convicto de sua pecaminosidade, quando tiver deixado de acreditar em si mesmo, poderá adquirir um coração sincero e verdadeiro. Poderá orar e esperar pela resposta do Senhor, que diz em Isaías capítulo 57, versículo 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Comece a buscar ao Senhor com um coração disposto, sincero, e então verás o seu pecado como Deus o vê. Só assim poderás romper com a religiosidade infrutífera de uma vida espiritual morna e formal e será conduzido a uma realidade viva, reconhecendo em espírito a Jesus, a verdade que liberta. Um segundo aspecto que queríamos abordar nesse instante é que, entendendo que Deus realmente ouve e responde nossa oração coerente e eficaz, precisamos expressá-la, primeiramente, repleta de confiança, autenticidade e marcada por um espírito perdoador. Os fariseus tinham o prazer pelo louvor dos homens, oravam em pé em lugares visíveis das praças para serem vistos e reconhecidos pelas demais pessoas. O Senhor Jesus condenou a hipocrisia e disse aos seus discípulos que se portassem diferentes dos fariseus. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 5, leia em sua casa. Jesus ensina a seus discípulos a orar, condenando a hipocrisia, destacando a confiança. Orar sem esperar que aconteça é orar em vão. É preciso confiar e ter fé quando se busca Deus, pois para Deus não existem impossíveis em todas as suas promessas. São Lucas capítulo 1, versículo 37. Jesus também ensinou que para orarmos corretamente, coerentemente e eficazmente, devemos ter um espírito perdoador. Observe o que é dito no versículo 4 do capítulo 11. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Essa é uma compreensão maravilhosa desta oração ensinada por Jesus.
Você tem dificuldade em pedir perdão e também em perdoar? Aprenda com Estevão. Estevão sendo apedrejado e dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos capítulo 7, versículo 60. Estevão nos lembra Jesus na cruz quando se expressou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Precisamos ser marcados por esse Espírito perdoador para que as nossas orações encontrem refúgio no Deus eterno. Em segundo lugar, precisamos orar com integridade cristã. Tiago enfatiza a importância da oração no início e no final de sua carta. Ele mostra que Deus atende às orações que são feitas por pessoas íntegras. No capítulo 5, versículo 12, ele recomenda não jurar e dizer somente a verdade, apontando para uma vida íntegra e honesta. A Bíblia ensina que a honestidade comprova a vida de integridade. Confira no Salmo 51, versículo 6. Leia também Efésios capítulo 4, versículo 25. No versículo 16, Tiago diz que a súplica do justo é poderosa, ou seja, é atendida. O cristão, antes de tudo, deve ser coerente com sua fé e seu agir. A vida íntegra é desprovida de egoísmo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago capítulo 4, versículo 3. O pecado não confessado faz separação entre o homem e Deus, e nessa situação as orações não são atendidas. Só uma vida íntegra poderá orar de modo eficaz. Quando se ora corretamente, reconhecendo que a eficácia não está no homem, e sim em Deus, as orações são respondidas por Deus. Que Ele nos abençoe nessa busca incessante. Quero concluir, irmãos, dizendo que é preciso buscar a Deus sem interrupção. Ainda que você viva em meio a todo tipo de tentação, em meio à idolatria e abandono da fé, busque ao Senhor com integridade e coerência e com um coração firme. Mantenha a vigilância para que sua vida não seja conduzida pelos valores deste mundo corrompido. Disponha seu coração a buscar ao Senhor e deixe que Ele guie seus passos, tornando relevante a sua oração mediante uma vida cristã coerente que produz uma oração eficaz. Que Deus nos abençoe nessa compreensão. Amém. Oremos. Deus eterno, dá com que cada um dos teus filhos possam estar se comprometendo cada vez mais com a tua palavra e que possam, Deus, expressar suas orações em maior comunhão contigo e que possam demonstrar toda a satisfação em estar na sua presença e que possam, ó Deus, demonstrar através da sua vida uma coerência para que as nossas orações sejam eficazes. Responde, Senhor, a cada um dos teus filhos que clama com o coração sincero. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.